Queridos irmãos e irmãs, vamos celebrar esse final de semana, o quinto domingo da Quaresma. A liturgia da palavra, em cada uma de suas leituras, nos convida, já nos aproximando do final do tempo quaresmal, a uma reflexão sobre aquilo que precisamos nos desprendermos, que estão nos impossibilitando de uma verdadeira conversão. A liturgia começa a refletir a partir da mãe de todas as libertações, que foi a libertação do povo do cativeiro do Egito, da escravidão. Aquele povo foi liberto da escravidão. Mas nós, nesta caminhada para a conversão do nosso coração, o que nos impossibilita a sairmos da escravidão? Uma coisa que prendia o povo era o medo de enfrentar Faraó. Era o medo de enfrentar o deserto. Era o medo de enfrentar a fome. Quais são os nossos medos hoje que nos escravizam, que nos impossibilitam de nós caminharmos para a liberdade? Por isso nós precisamos vencer os nossos medos, para podermos de verdade caminharmos para a terra prometida, onde Jesus, com a sua ressurreição, nos abrirá a porta do céu para entrarmos na terra prometida. Outra coisa que o povo tinha medo de deixar a escravidão do Egito era aquilo que eles eram apegados, as cebolas, os alhos do Egito, que dava segurança para eles de ter alguma coisa para comer. Quais são os nossos alhos, as nossas cebolas, que nos prendem na escravidão e não temos coragem de abandoná-los para poder buscar um alimento melhor, atravessando a dureza do deserto? Se nós não tivermos coragem de abandonar os alhos e as cebolas que estamos apegados neste mundo, coisas tão sem valor, insignificante, que para nós tornou-se a nossa segurança. Por isso somos chamados a abandonar, a deixarmos, a nos desapegarmos destas coisas que, diante daquilo que Deus tem para nos oferecer, não tem valor nenhum, mas precisamos ter coragem de abandonar todas essas realidades e caminharmos para a liberdade. Outra coisa também que corremos o risco de ficarmos na escravidão é o nosso comodismo. O povo lá no Egito, na sua maior parte, estava acomodado. Tinha o seu lugarzinho, embora indigno para um ser humano, para morar, para dormir. Tinha o trabalho nos tijolos, fabricando tijolos, que dava para eles um alimento miserável. Tinha segurança de que, embora fossem escravos, ninguém iria perturbá-los, a não ser a própria opressão do faraó, que protegia eles não porque os amava, mas porque queria que eles rendessem no trabalho. Por isso dava
o mínimo para que eles pudessem sobreviver, e muitos estavam acomodados nesta vida. É o mesmo risco que nós podemos cometer. Vivemos no comodismo de uma vida que não percebemos, mas é uma vida miserável, porque o mundo oferece aquilo que nos dará condição de sobrevivermos dia a dia, mas não nos dá uma garantia de vivermos a dignidade de filhos de Deus. Então, se nós queremos sair da escravidão, temos que sair primeiro do comodismo, enfrentar qualquer situação para podermos assim chegarmos na terra da liberdade. Então, essa primeira leitura nos convida a uma reflexão profunda sobre aquilo que precisamos renunciar ou nos libertarmos para adentrarmos a terra prometida. A segunda reflexão que eu quero fazer é na segunda leitura, em relação a São Paulo, quando ele diz que tudo ele tem como lixo para poder ganhar Jesus, para poder caminhar com Jesus. Por isso temos que refletir quais são os lixos que nós precisamos jogar fora para podermos viver uma vida planificada em Jesus Cristo. Aqueles que São Paulo anunciava a boa nova, principalmente a comunidade de Coríntios, eles tinham muitos vícios. E para que eles pudessem experimentar Cristo em suas vidas, eles precisariam abandonar os seus vícios. Quais são os nossos vícios que nós muitas vezes guardamos como lixo? E para que haja conversão, precisamos jogar todo esse lixo fora. Muitas vezes pensamos que o vício é só o alcoolismo, o cigarro, a droga, mas existem milhares de vícios. Por exemplo, o vício de falar mal do outro, de fofocar. Por exemplo, o vício de buscar somente aquilo que é cômodo para mim, buscar os meus próprios interesses. E assim poderemos enumerar muitos vícios que temos que refletir nesse tempo quaresmal e jogar fora, porque estamos guardando lixos em nossos corações. Outra coisa também que nós precisamos refletir, que muitas vezes somos apegados e acumulamos sem ter necessidade, são os nossos bens materiais, que muitas vezes são lixos que guardamos não só dentro da nossa casa, mas também no nosso apego dentro do nosso coração. Quantos bens materiais não precisamos e acumulamos como lixo? Precisamos jogar fora. São Paulo fala sobre a comunidade de Coríntios e outras comunidades, como Tessalônica, a generosidade da comunidade depois de conhecer Cristo, de partilhar dos seus bens com os necessitados e termos bens em abundância, exatamente para isso, ajudar o irmão que nada tem. Então este é um grande passo de conversão nesse tempo da Quaresma.
E também a importância de nós jogarmos fora tudo aquilo que nós somos apegados neste mundo, que tira de nós a condição de estarmos unidos a Cristo. Quantas realidades deste mundo que nos prendem, que nos amarram, que nos impossibilitam. Se nós jogássemos fora, fizéssemos uma faxina desses lixos que o mundo nos oferece e nós vamos nos apegando a elas, como seríamos livres para poder viver a felicidade desse amor incondicional de Deus, a sua presença no nosso coração, com toda a liberdade ele poderia reinar em nossas vidas, não tendo que ocupar lugar com tantas as coisas ou pessoas que nós somos apegados neste mundo. E a terceira reflexão, nós vamos para o Evangelho. O Evangelho narra a história daquela mulher adúltera que foi pega em flagrante adultério. E os homens não queriam saber, queriam apedrejá-la até a morte, porque assim dizia a lei. Agora, olhando para nossa própria vida, quais são os adultérios que cometemos que precisamos ser libertados? A primeira realidade que temos que refletir é os ídolos que eu tenho na minha vida. Quando eu digo que Jesus é meu Senhor e coloco outras coisas, outras pessoas à frente dele, eu estou adulterando. Porque se eu tenho tantos ídolos na minha vida e esses ídolos ocupam o lugar de Jesus, eu não estou vivendo a fidelidade. E coisa adulterada é coisa falsa. Por isso, o nosso verdadeiro ídolo deve ser Jesus. Todos os outros que ocupam espaço em nossos corações são adulterados, são realidade adúltera que precisamos transformar em nossas vidas. Outra realidade que temos que tomar muito cuidado, principalmente no mundo de hoje, é o pecado que aquela mulher cometia, o adultério. Hoje somos cercados por todos os lados pelo perigo da afetividade desequilibrada e da sexualidade. Hoje a sensualidade procura que nós adulteremos a nossa relação com Deus, com pensamentos, com palavras, com atos que busquem a realidade do prazer sexual. E isso traz uma inquietação, isso traz uma angústia, isso traz um vazio profundo para a alma, principalmente na realidade de situações de pornografia, de adultério e tantas outras práticas sexuais que o mundo difunde hoje como uma coisa normal. Cuidado com este adultério.
temos que vencer esta realidade, infelizmente realidade, porque é o que o mundo vive hoje, buscando um prazer temporário e um prazer de um instante que passa e depois vem o vazio profundo em nosso coração. Outro adultério que nós temos que tomar cuidado é o adultério da palavra de Deus. Quantos pregadores adulterando a palavra de Deus, ou seja, dizendo não aquilo que Deus quer, mas aquilo que é conveniente para as pessoas, para fazer proselitismo e conquistar pessoas para a sua igreja ou até com interesse financeiro. Tomemos cuidado com esse tipo de adultério. Quando adulteramos a palavra de Deus, nós falsificamos aquilo que tem de mais puro. Nós aprendemos que Jesus é a palavra de Deus. E quando adulteramos a sua palavra, falando aquilo que é conveniente, não aquilo que vai mudar o coração das pessoas, nós caímos no erro profundo de profanar o que é sagrado, o que é a palavra de Deus, que nos alimenta para vencermos as tentações que o mundo nos apresenta a cada dia. Peçamos a graça neste quinto domingo do tempo comum, do tempo da quaresma, para vencermos a escravidão, para jogarmos fora o lixo que se acumula em nosso coração e para vencermos o adultério que nos impossibilita de buscarmos uma santidade de vida. Que Deus nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.